Agora, na semana passada, Fernando, a Câmara discutiu a criação do Fundo para Implementação da Tarifa Zero no Transporte Coletivo de Araraquara. O assunto, claro que rendeu muito comentário, a oposição, inclusive, torceu o nariz e acusou o governo Lapena de praticar uma ação de marketing no texto enviado ao Poder Legislativo. O fato é que o texto passou numa sessão extraordinária, mas não sem uma enxurrada de críticas. Você tem essas informações aí já? Pode trazer. A Câmara de Araraquara aprovou em sessão extraordinária o projeto de lei de autoria da Prefeitura que cria um fundo para viabilizar a tarifa zero no transporte público coletivo. A medida foi aprovada com 9 votos favoráveis e 5 abstenções, após intenso debate entre a base do governo e a oposição. Batizado de Programa Tarifa Zero, o projeto ainda não foi completamente detalhado pela administração municipal. Na justificativa, a Prefeitura afirma que o objetivo é adotar medidas de redução progressiva da tarifa, respeitando os limites da disponibilidade orçamentária e da sustentabilidade econômico-financeira do sistema. Para isso, propõe a criação de um fundo municipal destinado ao transporte público, responsável por captar, gerir e aplicar recursos para o custeio e a melhoria do sistema. A gestão será feita por um conselho gestor, com representantes do poder público, da concessionária e também dos usuários. O fundo poderá receber recursos da União do Estado, de operações de crédito autorizadas por lei, convênios, doações, auxílios e receitas oriundas de multas ligadas à mobilidade urbana aqui de Araraquara. Atualmente, o transporte coletivo é prestado por meio de concessão e custeado pelas tarifas dos usuários e por subsídios públicos. O projeto amplia o subsídio mensal, que é de R$500 mil atualmente e vai para R$690 mil. Bom, o que o projeto determinou? A criação do fundo. É o primeiro passo para qualquer outra medida que venha a ser tomada. Quer dizer que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, transporte de graça para todos? Não quer dizer isso. Mas quer dizer o primeiro passo. Agora, a oposição se arvorou em acusar que a medida é eleitoreira e de marketing. Eu, sinceramente, discordo radicalmente dessa crítica. Acho uma crítica bastante equivocada, porque você não cria um transporte com tarifa zero, com tarifa gradualmente zero, com redução, seja lá o que for, sem criar antes o fundo. O projeto passa necessariamente pela criação do fundo. É uma etapa necessária para isso. Não tem como fugir disso. Eu acho que a oposição, Madalena, Ernesto, Fernando, Ferrari, erra redondamente ao não abraçar essa ideia, não cobrar a sua efetividade e criticar a nomenclatura, criticar a semântica da história. Agora, eu fico muito à vontade, viu, para ter a minha posição sobre esse assunto, porque eu acho que não vai ser o Lapena, não vai ser o prefeito de São Carlos, não vai ser o prefeito de cidade nenhuma que vai resolver a questão da tarifa zero. Como nós já dissemos aqui, eu nem sei quem foi que apareceu nesse programa aqui e disse que tarifa zero funciona muito bem em cidades como Maricá, acho que foi a Maria Paula. Isso. Paulínia, por quê? Porque tem dinheiro demais. Dinheiro do petróleo, dinheiro do combustível. Então essas cidades, o dinheiro está sobrando. Agora, volto a repetir que isso passa a funcionar muito bem como argumento para se ganhar a eleição. Sabe? Porque o que vem aí agora, com toda razão, a oposição faz críticas porque é apenas um balão de ensaio, é apenas um fumacê para tentar, logicamente, enganar a trouxa. Me desculpe o prefeito Lapena, porque eu fico muito à vontade, só um segundinho, Ernesto, eu fico muito à vontade de dizer a você que não vai ter solução. Tarifa zero só vai acontecer quando o governo federal, governo estadual e governo municipal acordarem e trabalhar como trabalhar na formação do SUS. Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Transporte Coletivo. Deu para entender ou não? Então, não vai ter jeito de cidade nenhuma colocar tarifa zero. Sabe por quê, Ernesto? Sabe por quê ou não? Porque você projeta uma tarifa zero para tantos mil passageiros, como nós temos hoje aqui em Araraquara. Sabe o que acontece ou não? Acontece que está acontecendo em cidades que adotaram esse tipo de situação. Aí, o transporte coletivo que você foi feito para 50 mil pessoas por mês,
automaticamente sobe para 200 mil pessoas por mês. E você não vai ter estrutura para poder sustentar a situação com um fundo, sem fundo e o cacete a quatro. É esta a realidade. Você está certo, Madalena, porque cresce a demanda por justamente não estar tendo que pagar. A crítica, Luiz Antônio, que inclusive veio até do Balda, por exemplo, que é vereador da base, no título, é que ele induz ao engano, porque ele chama Projeto Tarifa Zero. Eu monitorei as redes no fim de semana, muita gente está com a impressão de que ia chegar agora, segunda-feira de manhã, e não ia pagar ônibus. Então, põe um título, estudos visando tarifa zero, ou alguma outra coisa que não seja tão enganosa nesse sentido. Agora, precisa ser olhado com mais cuidado esse problema do transporte pelo seguinte, porque aqui fala que o subsídio vai subir de 500 mil para 690 mil, mas foi dito nessa mesma sessão extraordinária na quinta-feira que a empresa de ônibus não viu um único centavo até hoje desses 500 mil, porque para esses 500 mil ir parar na mão da empresa, ela tinha contrapartidas, ela tinha que aumentar o número de linhas, tinha que ter Wi-Fi, tinha que colocar ar-condicionado nos ônibus, tinha uma série de coisas que não foram feitas e a prefeitura se achou no direito de não repassar isso porque não foi cumprida. E a minha crítica ao projeto do Lapena vai exatamente nesse sentido. Tudo bem, acho justo que vá para 690 mil, principalmente se não for subir o ônibus, principalmente se conseguir baixar de 5,40 para 5, 4,80 e ir devagar. Concordo nisso, Luiz Antônio. Tem que ser uma coisa paulatinamente, uma coisa devagarinho para poder chegar lá. Mas tem que primeiro estudar por que essa administração não pediu nada, absolutamente nada em troca. Falou, olha, era 500, nós vamos dar 690, você não tem obrigação de colocar mais linha, não tem obrigação de fazer absolutamente nada, é só mais um pouco de dinheiro. Não tem nem a obrigação de manter o preço, porque isso não está previsto. Eu acho que o Luiz Antônio disse que ele é favorável. Eu gostaria de, se você que produz o programa hoje, quisesse ouvir no decorrer do programa o Guilherme Bianco, que faz uma colocação muito assertiva a respeito desse assunto. E gostaria também de ouvir o Mauro, que é o diretor da Paraty, a empresa que é concessionária do transporte coletivo em Araraquara. Seria muito interessante. Então eu queria saber para ele, Mauro, quanto nós precisamos para colocar a tarifa zero? E qual que é a projeção disso? Tá bom, geralmente você que é um estudioso, o Mauro é um estudioso sobre transporte coletivo. Quanto aumenta quando você, numa cidade de 250 mil habitantes, você dá tarifa zero à população? E se ele vem recebendo subsídio também, que eu acho que não está. Aumenta exponencialmente, mas é lógico. Mas agora... Então você já projeta o transporte pensando nesse aumento, então, mas agora, não na realidade local. Isso aí você tem que fazer toda a sua tabulação em torno disso. Isso que o Lapena está fazendo é balão de ensaio, rapaz. Sabe, mas é fumacê. Não, eu não acho que seja, Madalena. Veja Tomara bem. Que não. Tomara que não seja, Quando mas é a gestão passada lançou um programa, Ernesto, eu vi que você se incomodou com o título, né, Projeto Tarifa Zero. A gestão passada lançou o programa Nossa Morada, que era instituindo os lotes urbanizados, casas construídas em mutirões, nos lotes urbanizados, aproveitando as áreas que já são, como o nome sugere, urbanizados. Nossa Morada. Não era um programa de implementação de estudos para viabilidade técnica, era Nossa Morada. A Câmara aprovou. E cadê a Nossa Morada? Não foi construída uma única casa, mas as bases do programa foram criadas. Se o prefeito Lapena quiser agora aproveitar, já está aprovado. Então, sabe? Então, se esse é enganoso, aquele também era. E a base que chiou agora, que é enganosa, aprovou lá atrás. Então, sabe, vamos ter o mesmo termo sobre os tratamentos das coisas, sabe? Aprovar projetos. Eu posso aprovar um projeto Sim. que daqui eu tenho intenção de colocar um avião para cada cidadão araraquarense no aeroporto. Tá aprovado. E aí, eu quero ver instalar. Isso, mas a função da Câmara é essa, discutir, quer aprovar, vão aprovar. Então o Executivo está se comprometendo com aquilo. A Câmara, o vereador que aprovou, não tem obrigação de implementar, a obrigação é do Executivo. Só que não isso tem que ficar data, bem claro. Né? Nunca isso aí tem data para acontecer. O Nossa Morada também não tinha, não saiu. Não saiu. Não saiu. E não vai sair. Então a Câmara tinha que ter rejeitado o programa lá atrás? Eu não entendo assim. Politicamente, realmente, a oposição sabe que a base do governo está enfraquecida na Câmara, usou isso para enfraquecer um pouco mais, porque o projeto ainda não é tão claro. Por exemplo, fala assim, medidas de redução progressiva à tarifa do transporte público coletivo.
condicionadas à disponibilidade orçamentária e à sustentabilidade econômico-financeira do sistema. Condicionada, então quer dizer, não tem nada definido. Só que aí eu tenho que concordar com o Luiz, porque a base, a oposição, se fosse um projeto da época do Edinho Silva, com certeza eles teriam aprovado também. Mas que novidade. Não, obviamente, mas é um debatezinho político. Não é isso. É um debate político. Só que tem outra coisa também, que aí eu ia falar. A oposição pediu vista. Ela pediu pelo menos um dia de vista para estudar melhor o projeto. E a situação ali da base do governo não quis, porque naquele dia da sessão extraordinária estava faltando 2 vereadores da oposição, que era o Marcão da Saúde e o Paulo Landim, que estavam viajando para Brasília para uma agenda com o ministro da Saúde. Então, por isso que a situação quis na hora aprovar esse projeto, justamente para não ter que discutir um pouco mais. Porque ainda é uma coisa muito embrionária, vai demorar, não vai ser possível. É uma implantação gradual. O texto fala isso, o texto não engana ninguém, né? Importa destacar que o programa cria as condições institucionais para que o transporte evolua dentro da realidade orçamentária e financeira local, rumo a um modelo em que o custo da tarifa deixe de ser um obstáculo. Fernando Ferreira. Luiz, eu concordo com você. Eu acho que, para não dizer que não falei das flores, aqui está o projeto, porque eu estou sendo cobrado, foi uma quase promessa de campanha, se não uma promessa de campanha da atual administração. Então eu acho que se cria alguma coisa para pelo menos um pouco mais à frente. E não vejo viabilidade, deixo bem claro isso, eu não vejo que isso vá prosseguir, mas pelo menos é alguma coisa. E é também a justificativa necessária para que um pouco mais à frente se fale, olha, eu tentei fazer alguma coisa, olha, não vem me cobrar porque eu até tentei fazer esse fundo e tudo mais. Eu tenho algumas dúvidas com relação ao projeto, com relação esse fundo vai ser alimentado de que maneira, da onde vem esse dinheiro vai ser feito de que maneira no repasse. Então, algumas coisas ainda tem um pouco de dúvidas com relação a isso, mas não vejo ainda uma viabilidade, principalmente nessa administração que aí está. Tá aí o debate lançado para você, nosso ouvinte, se situar do que está rolando a respeito, né, deste projeto em Araraquara. Você participa com a gente, 3311-3011, já tem excelentes. Por isso que eu gostaria de conversar com o seu Mauro, vamos se buscar fosse possível, contato, né? O Mauro, que é o da Paraty. Mas, Mauro, o que precisaria hoje para termos a tarifa zero em Araraquara? O que seria o custo disso? Com uma projeção para uma cidade de 250 mil habitantes, porque vocês fazem a projeção. Bom, tarifa zero, ninguém pagando o transporte coletivo, como é que ficaria o transporte coletivo? Quantos anos ia precisar? Quanto ele iria ter de alocar de recursos para poder instalar uma situação dessa? Por isso que eu digo a você que tudo isso é balela. Tudo isso é balela. Nós temos que ter aí serviço único de transporte coletivo, como é o serviço único de saúde. É isso que nós temos que fazer. O governo federal tira o fusquete da seringa, o governo do estado tira o fusquete da seringa e o município tenta enganar o povo com essas coisas aí. Então está na hora realmente de se tratar o transporte coletivo com seriedade, porque o transporte coletivo, a saúde, a educação são fatores importantíssimos na vida do brasileiro. O transporte coletivo consome uma fatia do salário enorme do trabalhador brasileiro e a gente não trabalha isso com seriedade. Então, ficam lá discutindo esses vagabundos, esses canalhas, esses abjetos, ficam discutindo anistia, e quando nós temos tantas coisas importantes para discutir, aí você diz, você é comunista, ô cara. Você é contra o Bolsonaro, não sou contra coisa nenhuma, eu sou contra essas coisas idiotas que essa gente fica fazendo. Tá bom? Então é isso aí que eu estou dizendo a você. Sabe? Nós temos coisas importantes para discutir, eles não querem discutir. Não conseguimos montar o Serviço Único de Saúde, o SUS? Por que não conseguimos montar? Tão importante quanto a saúde é o transporte coletivo para o brasileiro, com qualidade e um transporte barato que não arranque uma fatia enorme do salário do trabalhador. O resto é balela, prefeito. O resto é balela, o resto é lero-lero, é lenga-lenga. Não vão conseguir fazer nunca isso. Será que o assunto é transporte, Lucas? Rapidamente, aí a população tem razão. A Renilda deve estar rindo, dizendo tarifa zero no transporte, estão arrancando o ponto e não estão instalando o outro.
Querem dar ônibus de graça? Estão arrancando o ponto, tirando até a coberturinha vagabunda sem vergonha para a população se esconder mais ou menos do sol e da chuva. E não é só isso, temos que lembrar. Ele não quis dar o transporte escolar para as crianças, quer dizer. Mas a coisa é pior, Zé. É o ponto de ônibus. É que ela não mandou foto, né, Luquinha? Mandou foto? Não, né? Não mandou, Luiz, mas eu posso afirmar por ela que realmente é verdade. Estão arrancando aquelas coberturas dos pontos, principalmente ali na Maurício Galli, deixando as pessoas esperando ao relento. Ela tá dizendo aqui, quero que vocês cobrem aí da Secretaria de Trânsito por que as coberturas dos pontos de ônibus foram retiradas da Maurício Galli. Eu passo sempre por ali, né, e ao invés das pessoas estarem agora sentadas, né, no banquinho do ponto, elas estão sentadas a meio fio, na sarjeta, porque tem que ficar esperando o ônibus, as pessoas sentam ali. Então, sabe, isso não é dignidade de quem está buscando criar tarifa zero. Isso não é a dignidade. Você arranca o ponto de ônibus e deixa as pessoas sentadas no chão, na calçada. Renilda, sua bronca está registrada aqui. E o Ricardo Wesley Martins é nosso ouvinte. Ricardo, um abraço a você. Ele diz assim, ó, tem inúmeros estudos mostrando a viabilidade do tarifa zero. O valor pago às empresas seria mensal e não por passageiro. Ô Ricardo, o problema não interessa se vai ser pagamento mensal, anual, semestral. Quero saber de onde sai o dinheiro. O grande problema, meu filho, é de onde sai o dinheiro. De onde sai o dinheiro do SUS? É dinheiro dos impostos, Madalena. Mas o Ricardo tem razão, Madalena. Ele tem razão no seguinte, um abraço, professor Ricardo. A concepção, né? Hoje a tarifa é remunerada por passageiro e não por quilômetro percorrido, por exemplo. Então, independente do passageiro andar 200 metros ou atravessar a cidade, ele paga a mesma tarifa. Então, se pensa o custeio do transporte por cabeça. Talvez você tenha que mudar a lógica para entender qual que é a remuneração ideal. A lógica talvez de remunerar pela rodagem dos carros e não pelo número de passageiros carregados, Madalena. O problema não é remuneração, o problema é de onde sai o dinheiro. Não, mas se você mudar a forma de pensar a remuneração, você equaliza melhor o sistema. No fundo é o dinheiro que manda. Sim, mas você tem que mudar a lógica. Porque, meu filho, sabe o que acontece ou não? A minha mulher, ela conhece muito economia. Meu filho, dá qualquer empresa com dinheiro que eu administro, como a Campete, até o Pemba administra. Sabe que eu conheci o Pemba? Conheceu? Com dinheiro administra. Eu quero ver administrar sem grana, ou com a grana justa, que você precisa saber jogar, sabe? Como é que eu vou pagar aqui agora? Como é que eu pago aquele outro ali? Como é que eu vou fazer exatamente para administrar com o dinheiro aqui e principalmente sem o dinheiro? Então é esse, porque com dinheiro, meu filho, quanto é que custa? Vamos comprar 200 ônibus a mais? Vamos? Bom, é fácil, rapaz. Eu quero ver sem dinheiro. Sabe, é isso aí que é o grande problema de todo mundo. É administrar sem dinheiro. Eu conheço gente que ganha um salário mínimo e tem uma casa. E conheço gente que ganha 10 salários mínimos e não tem nada. É verdade ou é mentira que eu estou dizendo? É verdade ou é mentira que eu estou dizendo? Precisa saber administrar sem dinheiro, porque com dinheiro, meu filho, qualquer Zé Bosta administra. Então você reconhece que a questão é gestão e não é recurso. Mas com recurso. Não, mas é isso que não, quando você disse que tem alguém que ganha o salário 10. Mínimo e compra uma casa, outro que ganha 10 não comprou, não, então a diferença não está no valor. Está na gestão, mas eu estou dizendo a você que a gestão do transporte coletivo não tem história, é do couro que sai a correia. É um misto das duas coisas. Madalena, é claro que sem dinheiro você não atravessa a rua, né? Sem sorte também não, né? Nelson Rodrigues dizia que sem short você não, sem sorte você não chupa nenhum picolé. Então tem 6 aqui, viu? Tem 6 pontos no projeto de lei que foi aprovado que falam de onde vai vir os recursos. Recursos provenientes de convênios firmados com órgãos federais e estaduais. É uma Já parte. Firmou? Então. Mas existem esses convênios? Exatamente. Porque no projeto, Zé, eu posso colocar recursos vindos da Santa Sé. Tá escrito aqui. O Papa vai mandar? Só que eu não sei se vai dar. Pode receber da Santa Sé, pode receber de quem? Transferências voluntárias da União e do Estado. Voluntárias é bom. Uma manobra que é uma gozação. Receitas provenientes de operações de crédito autorizadas por lei específica. Olha que coisa mais, né? Não tem uma definição. O autor disso é um gênio para enganar trouxa. Doações, auxílios, contribuições e subvenções de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Você pode até doar. Vão doar. Aí o que eu já falei, né? Recursos provenientes de multas aplicadas em razão de infrações às normas municipais relacionadas ao transporte e mobilidade urbana, sendo que ele tirou os radares, quer dizer, então vai cair muito o número de multas.
poderia ser Você usado quer ver para ele isso. resolver o problema? E é isso aí. Você quer ver? Nós vamos tascar um aumento no IPTU, um aumento no ICMS. Dobrar aí você o IPTU resolve. pra Aí você custear o resolve. transporte. É aí que vem o dinheiro, rapaz. Não tem milagre, não tem milagre, meu filho. Inclusive, se o governo federal quiser ajudá-lo, vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar, vai aumentar imposto. Não tem como. Rapaz, não tem milagre. Não tem milagre. Essa gente não estou dizendo que não vale a pena. Essa gente é imbecil. Essa gente é imbecil. Não tem. Porque quando o governo aumenta, Fernando, os seus impostos, é para tentar, logicamente, melhorar o serviço público. Só que, de repente, os impostos, dinheiro do imposto, vai para as emendas particulares. Você percebe? Então, esse que é o grande problema no Brasil. Você entendeu onde que é? Aí é que está o grande problema que esse país enfrenta. É exatamente a canalização do dinheiro que vai para onde não deveria ir. Você entende ou não? Então, é exatamente isso que estou dizendo a você. Não tem milagre, meu filho. Quer dinheiro? No Estado, o Estado tem que cobrar impostos, não tem outro jeito. Um pouquinho do fundo partidário já resolveria tantos problemas, né? Nossa, aí Senhora. também, é isso Tudo aí. isso que eu digo a você, Fernando, é de lá. E agora, quem que faz dinheiro? O dinheiro partidário vem de onde? Dos impostos. É PFM.